Hoje conosco aqui no ICL, Jamil César Chad, um dos mais respeitados e premiados jornalistas do Brasil e que vive mundo afora. Estudou Relações Internacionais na PUC de São Paulo, fez mestrado também em Relações Internacionais em Genebra, na Suíça, já esteve em mais de 70 países, entrevistou vencedores do Prêmio Nobel, cobriu eleições, cúpulas de chefe de Estado, escreveu sobre corrupção na Copa do Mundo, visitou acampamentos de refugiados na Europa, na África, no Oriente Médio, viajou com 2 papas, Bento XVI e o Papa Francisco. É correspondente internacional há mais de 20 anos e faz parte de uma rede de especialistas no combate à corrupção organizada pela Transparência Internacional. Foi um dos pesquisadores da Comissão Nacional da Verdade, criada para investigar os crimes da ditadura. Publicou 11 livros no Brasil e nos Estados Unidos, por 2 vezes foi finalista do Prêmio Jabuti e recebeu na Suíça o Prêmio Nicolas Bouvier por sua obra sobre a fome. Premiado 2 vezes como melhor correspondente brasileiro no exterior, recebeu também o troféu Audálio Dantas, Indignação, Coragem e Esperança, concedido para profissionais de imprensa que dedicaram suas vidas à defesa da democracia, da justiça, do direito à informação e da liberdade de expressão. Hoje, Jamil é colunista do UOL, comentarista nosso aqui do ICL e em seu penúltimo livro, O Indomável, João Carlos Martins, Entre Som e Silêncio, ele fala de um dos maiores pianistas e intérpretes de Bach do mundo. É um prazer enorme estar com você aqui, Jamil, né? Raramente aqui dentro do ICL, sempre na nossa tela, não é? Prazer todo meu, Chico. Você gosta de ver aqui também, né? Juntar com a turma. Isso é o jornalismo, a vida no jornalismo também é redação. Eu adoro. Redação e rua. Exato. 2 R's, né? Exatamente. E você não pensava na sua vida em ser jornalista um dia, né? Não, mas aí veio aquela mosquinha, né, que vem e pica e contamina com essa excitação do jornalismo, e aí não teve volta. Nenhum momento, desde então, nenhum momento eu pensei em falar, não, esse talvez. curso de jornalismo você fez Relações Internacionais. Exatamente. Estudou Ciência Política, né? Exatamente. Mas... E como é que virou jornalista? Olha, o que aconteceu foi que no final da faculdade, e eu fiz PUC aqui em São Paulo, tinha uma espécie de trainee, naquele momento, da Gazeta Mercantil. E eu pensei, bom, vou experimentar, vamos ver o que é isso. Eu, sinceramente, quando eu entrei, eu falei, é aqui, esse é o... Aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar, você tem toda a razão. Rua e redação, e acima de tudo, entender como as decisões são tomadas que afetam a vida de milhões de pessoas. Era isso que me fascinava. Como essa decisão foi tomada, por quem ela foi tomada, o que influenciou nessa decisão, que pessoas que não têm a mínima ideia que essa decisão foi tomada vão viver a consequência dessa decisão. É isso que me fascinava. Então são os 3 R's, perto da redação, perto da rua e perto do rei, ou dos reis. Ou dos reis, exatamente. E você começou a trabalhar na Gazeta, então, e depois foi para a Europa? Primeiro eu fui para Brasília, fiquei 2 anos em Brasília, na Gazeta Mercantil, aquela escola que é o Congresso Nacional. Ela é uma escola, ali realmente passei horas e horas naquelas comissões, e ali você entende não só o Brasil, mas você também entende a política, você entende as manobras, e aí, obviamente, você pode discordar, pode concordar, mas ali é uma escola absoluta de jornalismo para você entender que tem uma palavra-chave na política: poder. Essa palavra move muita gente ali dentro. E para mim foi uma aula espetacular de 2 anos, um curso intensivo dentro do Congresso Nacional. Eu ficava só no Congresso praticamente. Que época foi essa? Que governo era? Era 99 e 2000. Entre 99 e 2000. Final do Fernando Henrique. Você viu fervendo as coisas ali, os interesses, os conflitos, as contradições, né? E essas contradições são fascinantes, porque elas realmente ficam evidenciadas. E o nosso trabalho é esse, né? Não é a denúncia pela denúncia, mas tentar entender o que é feito, não só do dinheiro, do orçamento, etc., mas daquele mandato que a gente deu para que os políticos governem em nosso nome. Em nosso nome, o que é feito exatamente? E ali
para mim, realmente, 2 anos de uma espetacular escola de política. Eu diria que eu diria não, qualquer um que te conhece sabe que você é um jornalista progressista, como se fala hoje, né? Um jornalista que expande o conceito da dignidade humana para além dos interesses do mercado. Mas você se formou na PUC, Isso, São Paulo, que é uma escola de elite, absolutamente. filho de médicos, né? Sim, Filho de médicos, sem classe nenhum... média alta. Exatamente. Depois vai para a Gazeta Mercantil, da Gazeta depois vai para a Europa. Para Genebra, não para... Então é o seguinte, esse cara tem tudo para ser, né, um fresquinho, um cara da tradicional família da direita. E não é. Como é que teve essa virada? Como é que você, no meio desse poder todo, você viu que existe um povo brasileiro vítima de uma desigualdade absurda? Não só brasileiro, eu diria, mas tem, claro, aqui esse é talvez o maior crime, né, que a gente convive todos os dias. Mas tem um elemento que me indignava muito, e me indigna ainda muito, é o fato de que no mundo existem recursos para resolver quase todos os problemas sociais que a gente possa imaginar. Esses recursos existem e talvez por vir desse caminho, eu sempre vi que não faltava dinheiro, Chico. Não falta dinheiro. Vou te dar um exemplo. Mas tem muitos que não veem isso, que acham que o mercado é o que interessa. E que o dinheiro não falta, mas tem que estar em poucos bolsos, né? É verdade. Inclusive com aquelas teses que, não, primeiro a gente faz o bolo crescer, depois divide, que você conhece muito bem. Que o Delfim falava. Exatamente. Depois ele vai e come o bolo todo sozinho. Exatamente. Né? Então, eu sempre ficava muito indignado e, na verdade, muito chocado com o fato de que problemas estruturais, na verdade, históricos, fome, pobreza, que faz parte da história da humanidade, poderiam ser resolvidos não com uma fração minúscula, mas com os recursos. Um dado simples. O ano passado, o mundo gastou 2 trilhões e 800 bilhões de dólares em armas. 2 trilhões e 800 bilhões. É muita grana. Recorde absoluto. Bilhões de reais com armas. Obrigado pela tradução em português. Exatamente. Quanto custa para erradicar a fome no mundo? Muita grana. Isso nunca vai ser feito. Será? Então aí, Jeffrey Sachs, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, economista americano, calculou isso há 20 anos. Que se o mundo gastasse durante 20 anos 120 bilhões de dólares por ano, essa meta seria atingida. 120 bi por ano é muito? Claro que é muito. Durante 20 anos, claro que é muito. Mas faz a conta. Se em um ano 2 trilhões e 800 bi foram gastos em armas, é só a gente... 2 trilhões e 400 bi você acaba com a fome. Pronto. Menos do que isso. Né? Na verdade, em outubro já estaria acabada a fome. Né? Pois é, mas a sua... De onde é que veio essa sementinha que germinou em você para indignação, para perceber essa situação de injustiça? Olha, eu acho que sair de São Paulo, daquele meio que eu vivia, foi muito fundamental. Primeiro, ir para Brasília, onde o Brasil todo está ali presente também. Eu me lembro que em Brasília eu tomei a decisão, desde o começo eu tomei a decisão de que eu não ia depender dos meus pais, pelo menos nesse começo, e que eu iria tentar fazer a vida sem essa ajuda. E foi curioso porque daí eu me dei conta que não podia morar no plano piloto. Né? Então eu fui morar em Taguatinga para poder colocar dentro do orçamento. E aí você descobre que é real, obviamente, a disparidade entre o plano piloto e Taguatinga e todo o entorno de Brasília. Então ali também foi um momento importante. Uma outra questão importante é quando você passa a ser imigrante. Porque por mais que você venha com tudo garantido, etc., o teu contato e a visão que se tem de você é também de imigrante. Né? Eu conto uma história, eu sempre conto essa história porque eu entendi ali que talvez eu seria imigrante o resto da minha vida, ou visto como imigrante. Eu fiz o mestrado. Quando eu terminei o mestrado... Em Genebra. Em Genebra, na universidade onde Kofi Annan se formou, o curso onde ele fez,
basicamente o celeiro ali dos diplomatas da ONU, etc. Muito bem. Quando eu acabo o mestrado, pensei, bom, de repente eu faço doutorado aqui também. E eu fui procurar o professor, que tinha me dado uma nota muito boa para o mestrado, que nunca tinha tido nenhum problema. Eu falei para ele, professor, eu gostaria de fazer o doutorado. E a resposta dele foi, por quê? Você precisa de visto para ficar? Aí você fala, eu me levantei e fui embora, né? Mas você entende que ali você vai ser sempre o outro, né? E aí, tá, é realmente uma visão que claro que aqui você não vai ter, né? E na minha condição ultra Eu não privilegiada, pertenço a eles. não, Bacurau é aqui, velho. exatamente. Então você vai formando colocando esses pedacinhos juntos, e entendendo que, ok, existe um elemento que é a desigualdade, que é profunda e que eu acho, sinceramente, Chico, é o grande desafio da humanidade. Se isso for resolvido, tem tantos outros elementos que se encaixariam. Por exemplo, fluxo migratório, a questão, inclusive, ambiental, a questão, obviamente, das condições de vida. E o século XX foi o século da expansão de direitos. Então, ainda como dado, em 1900, de cada 10 pessoas no mundo, 7 eram analfabetas. Em 1900, de cada 10, 7. Em 2020, de cada 10, 2 só são analfabetos. Então, realmente houve uma expansão. Expectativa de vida. Em 1900, expectativa de vida no mundo, a média mundial, era de 47 anos de idade. Expectativa de vida. Em 2015, era de 70 anos. Ah, isso foi porque inventaram o antibiótico. Também. Mas foi porque houve um processo fundamental de expansão de direitos. Se aquele antibiótico ficasse só na classe privilegiada, na elite do mundo, você não teria tido uma expansão da expectativa de vida. O que a gente viu foi uma expansão da expectativa de vida, não por conta só do antibiótico ou do remédio tal, etc. Foi por conta da garantia de direitos. Isso foi a revolução do século XX. Então, por que não continuar e terminar esse processo? E o direito ao conhecimento também, né? Porque as pessoas sabendo, elas lutam pelos seus direitos. Né? É perfeito, porque você só mobiliza quem tem, obviamente, a possibilidade de entender o que ela tem a perder também, né? Então, esse conhecimento é fundamental. Não há democracia sem uma sólida aposta na educação. Não há. Pois é, agora você ficou 20 anos na Europa, né? 24. 24, e agora está 1 ano nos Estados Unidos. Isso. Né? Isso. O que você está vendo agora nos Estados Unidos? O imigrante está sofrendo, o estrangeiro sofre, né? Eu estou vendo uma distopia. Eu nunca imaginei, sabe, ver o que está acontecendo nos Estados Unidos. Conta alguns episódios que você presenciou, porque a gente vendo aqui notícias já assusta muito. Eu tomei a decisão de sair de Nova York nesse período e fazer uma viagem. Você foi da Suíça para Nova York? Para Nova York? Você decidiu ir? Foi uma decisão da família que a gente precisou fazer isso. Tomamos a decisão de ir para Nova York e passar 1 ano. As crianças Você tem também. 2 filhos, né? 2 filhos, a mãe deles também está lá, todos estão lá. E a decisão não era exatamente por conta da expectativa de um colapso que a gente está vendo. Não. Né? Tinham outros motivos, mas chegamos num momento, eu acho, de uma encruzilhada impressionante daquele país. E eu decidi que de Nova York eu ia fazer o maior número de estados possíveis. Fiz 15, dos mais pobres eu diria, aos locais mais incríveis em termos de dinheiro, inclusive de poder. Agora, o que eu vi é, obviamente, uma distopia que não é uma ficção. Porque uma ficção é quando você cria algo absolutamente imaginário que... Não é isso. É uma distopia porque pessoas reais estão sofrendo muito. Eu me lembro no dia da eleição, quando o Trump venceu, aquela noite eu decidi passar, aquela noite de apuração, na festa organizada pelos ultraconservadores. Eu tomei essa decisão deliberada. Eu queria ver a cara. Eu quero ver quem são essas pessoas. Ou para eles chorarem, né? Ou para saber o que aconteceria. Chico, foi tão impressionante. Não era uma comemoração festiva. Era uma
raiva. Celebração do ódio. Era uma celebração do ódio, eram abraços não de carinho, não de esperança. Eram abraços absolutamente raivosos de voltamos, se preparem. E eu saí daquela festa, era 3 da manhã, eu fui andando até o apartamento e eu fui chorando, porque eu não conseguia aguentar de ver aquilo ali, pensando quantas pessoas vão sofrer muito a partir desse momento. Você já tinha antevisão do que a gente tinha assistido. Me embrulhou o estômago aquela noite. Me embrulhou o estômago a fúria daquele grupo. Era um grupo, vamos dizer assim, ok, dentro do Partido Republicano com alguma influência, etc. Mas não são, nenhum daqueles ali virou ministro do Trump. Mas era um sentimento de vingança. Essa vingança foi muito... Eu fiquei muito assustado. E aí eu resolvi fazer uma viagem, tanto que vai sair um livro em julho sobre essas viagens, e eu vi imigrantes... Você viajou os Estados Unidos todo, né? Olha, eu não contei os quilômetros, eu até deveria fazer, mas, por exemplo, eu desci o Mississippi inteiro, o rio Mississippi quase inteiro. Eu peguei a fronteira do México com o Texas e fiz pelo menos 700 quilômetros só dessa fronteira, percorrendo o muro, vendo de um lado do muro, do lado mexicano, pessoas que tinham vendido tudo na vida para chegar naquele muro e descobrir que naquele momento nunca mais, ou não entrariam. E, Chico, sem a possibilidade de voltar para casa. Onde que eles vão? O limbo... Não tem mais nada, né? Não tem mais nada. Eles venderam tudo para chegar até aquele local. Ah, mas o problema deles, eles que... É mesmo problema deles? Ou é nosso? Ou é dessa desigualdade brutal, criminosa que a gente vê todos os dias? Agora, onde é que estão os estadunidenses que têm princípios, que têm ética? Tem muitos humanistas nos Estados Unidos, né? Tem. Onde é que estão que a gente não ouve a voz deles agora? A gente só ouve essa estupidez do Trump e seus asseclas. Olha, Chico, em parte, ou por alguns meses, foi um desânimo muito grande. Eu vi muito ativista, muita gente de grupos de direitos humanos numa quase depressão, né? Porque muita gente sabia o que poderia vir. Então teve, sim, foi um golpe muito duro. Foi um golpe que deixou muita gente desestabilizada. Então você tem nesse grupo uma desestabilização grande. Você tem no Partido Democrata uma guerra interna real, né? Não há um líder. Quem é o líder hoje do Partido Democrata? Não existe, né? Então Bernie Sanders, o resto do partido não quer. Quem é? Não há. Obama. Então o Obama não quer, porque ele não quer manchar a imagem, o legado que ele deixou, os 8 anos, né, os 2 mandatos dele, ele não quer manchar uma eventual derrota outro dia. O Donald Trump fez uma provocação. Nem pode ser candidato, porque já foi 2 vezes, né? Então, mas aí... Mas ele poderia ser um timoneiro. Exato. Mas aí não quer sujar a mão com as entranhas do partido. Então, você tem ativistas desestruturados, o partido em guerra. Os imigrantes, que poderiam ser aqueles que também poderiam estar nas ruas, não estão nas ruas porque temem serem presos, né? Então, você viu prisões lá? Vi. Eu vi não só prisões, como eu vi gente correndo de situações que sequer eram de prisões, Chico. Isso me impressionou muito. Por exemplo? Uma batida, um acidente de trânsito, e a polícia chegar para lidar com aquele acidente de trânsito e as pessoas fugirem daquele local da rua, achando que eventualmente aquela polícia poderia ser a polícia migratória, levar as pessoas. Então, é real esse medo, é real. Outro dia eu conversava com uma brasileira que contava que ela estava num dilema. O dilema era, muitos desses imigrantes recebem por semana, né, o salário, não por mês, por semana. Se ela não comparece naquela semana, ela não recebe. Aí houve aquele rumor de que no bairro dela havia agentes da polícia, ela optou por não ir naquela semana ao trabalho. Na semana seguinte, o patrão dela ligou para dizer que, olha, você não está vindo, contratei outra pessoa. Então ela perdeu aquele emprego. Ela foi tentar um emprego em outro lugar, não conseguiu. E aí ela começou a ver que se ela não saísse de casa,
ela não ia receber. Se ela não recebesse, ela ia ser despejada. E aí é um ciclo dramático, né, de uma pessoa que tem que decidir sair de casa e eventualmente ser presa, ou sair de casa e sobreviver financeiramente. Essas são as histórias reais dessa... É muito parecido com a ditadura militar no Brasil, principalmente no período da junta militar e do Médici depois, né? Nos anos 70. A gente... Eu estava saindo de faculdade, eu me lembro que a gente saia na rua e tinha medo. Tinha medo de ser identificado, achar que você pensa diferente. Então, Mas, chegava na sala de aula na faculdade, tinha dedo duro. Então, e o dedo duro, claro, eventualmente ali foi criado um sistema para dedurar. Hoje existe um sistema dentro criado pelo governo Trump para permitir que você dedure o teu vizinho, permitir que você dedure isso por aplicativo, inclusive. Né? Se você ficar sabendo de alguém que está empregando irregulares, então qualquer tipo de ilegalidade no sistema laboral, por exemplo, pode ser denunciado pelo teu concorrente, pelo outro funcionário da própria empresa. E aí, claro, o dono da empresa é multado de uma forma absurda e aqueles funcionários são presos. Prender gente para deportar no local de trabalho, Chico, é de uma crueldade. Porque não são criminosos, são pessoas tentando trabalhar para sobreviver, ganhar dinheiro, eventualmente mandar, inclusive, para os seus países de origem esse dinheiro. Eu nunca vi desse grupo, que é o mais vulnerável, eu nunca vi tanto medo. Eu, 24 anos na Suíça, convivendo, sim, com imigrantes de várias nacionalidades, eu nunca vi um medo tão grande, tão profundo na sociedade. E aí você tem, obviamente, aqueles que falam, mas também tem muitos aqui, né? Tem muitos. Experimenta viver sem agora, né? Então, essa vai ser outra realidade. Sempre teve uma grande população de imigrantes nos Estados Unidos. Né? Sempre. Teve no século passado, no século XX, século XIX, tem o que eles chamaram de braceiros. Braceiros eram os mexicanos que iam trabalhar nos Estados Unidos para permitir colheita, produção agrícola, tudo isso. E braceiros, esse nome é inacreditável. São braços. Não são seres humanos que eles traziam. Eles traziam braços para colher e para, obviamente, a economia americana circular. Há uma grande potência agrícola. Ninguém fala da escravidão, que o Trump não quer que seja conversado mais sobre esse assunto. Ninguém fala sobre a imigração que permitiu tudo isso. Então, enfim, é uma hipocrisia profunda. Eu queria ver tudo isso. Você não corre o risco de, você está aqui no Brasil, de amanhã voltar para os Estados Unidos, ser barrado no aeroporto e ser mandado de volta? Qual a sua sensação? Eu não vou abrir mão, mas eu sei que... Você acha que está correndo esse risco? Eu acho que todo mundo está correndo esse risco. Todo mundo que tiver algum tipo de posicionamento mais enfático em relação ao governo tem, sim, esse risco. Esse risco eu diria, ele acontece em dois níveis. O nível do risco real de que o seu visto ou expirou, etc, tal, ok? Mas também existe a autocensura, é o que a gente chamaria de autocensura no jornalismo. Para que eu vou me envolver nisso? Não é meu país, não tenho nada a ver com isso. Vou viver minha vida aqui, vou escrever sobre coisas, entre aspas, simples, tarifas, né? Vou tocar com esse barco, nessa onda e ficar na boa. Agora, o que está em jogo nos Estados Unidos não é a democracia nos Estados Unidos, é no mundo inteiro. Se funcionar o desmonte da democracia lá, acabou a trincheira não é que lá é a democracia perfeita. Não, de jeito nenhum. A democracia perfeita é na Finlândia, em outros lugares, e nem é perfeita. Agora, se a democracia americana ruir, eu não sei o que pode ser da América Latina, de tantos outros lugares do mundo. Está ruindo, né? Está ruindo. Isso outro dia eu estava conversando com o Steve Levitsky, que é o autor daquele livro Como Morrem as Democracias, e eu fiz uma provocação, porque ele sempre falava Trump líder autoritário, Trump líder autoritário, e repetia isso várias vezes. Falei, professor, desculpa, por que o senhor chama o Trump de líder autoritário? Provocando, né? Ele falou, Jamil, o que mais falta ele fazer para ele ser chamado de líder autoritário? É verdade. Ele prende juiz, ataca universidades, bane livros,
cria uma sensação de medo no país, promove a desinformação como arma política, né? Coloca a religião dentro do Estado e diz que esse negócio de separação entre Estado e fé, isso vamos deixar para trás. Agora a fé pode estar... É um desmonte muito bem organizado. Acho que essa é outra questão que eu acho que eu estou vendo ali num lugar Se avançar, será chamado de ditador, porque falta pouco. Falta pouco. Né? Com o agravante de que você tem uma sociedade que não reage, que não reagiu ainda. Eu acho a mídia americana também não reage assim, né? A mídia americana, a mídia profissional tem sido muito eficiente no desmonte das mentiras, ok? As TVs e os jornais. TVs e jornais muito eficientes em desmontar todas as mentiras. Mas não denunciam isso que você está falando aqui. Exatamente. Não. Isso eu não tenho visto, não dessa forma. E você não tem visto Steve Levitsky na televisão dizendo, gente... Nós estamos vivendo aqui pré-ditadura. Exatamente. Isso aqui está sendo desmontado. Quando é que... Né? Claro, Nova York, um local muito mais progressista que qualquer outro lugar dos Estados Unidos, tem manifestação, eu vou na manifestação, mas uma cidade de 8 milhões de habitantes tem uma manifestação de 10 mil pessoas. Né? Eu tenho a suspeita de que, enquanto não tocar no bolso, pode ser que a gente não veja alguma coisa mais profunda nos Estados Unidos. Não sei. Mas é uma impressão muito preliminar minha. A vida dessas pessoas ainda não mudou, Chico. Bom, mas estabelecendo uma comparação, não pode nem ser comparado, mas para você ver o comportamento, né, na Argentina tocou no bolso de muita gente. Perfeito. E, no entanto, você não vê. Perfeito. Uma reação, como você disse, né? Perfeito. Tocou no bolso e não resolveu. Você tem toda a razão. Eu não sei, eu acho que também tem um aspecto de ser uma novidade para eles, esse desmonte. Esse desmonte nessa velocidade é uma novidade para os americanos, principalmente dessa geração pós-macartismo. Macartismo, sim, havia toda aquela questão. O senador McCarthy que perseguia aqueles que julgavam comunistas lá nos anos 40, 50. Né? Exato, que julgava comunistas. Né? Então, dessa vez, que julga ser um criminoso ou uma ameaça à nossa sociedade, Agora, eu não vejo um cenário muito, eu diria, sólido, enquanto o Partido Democrata, enquanto o sistema político também não reagir e dizer esse aqui, ou esses aqui são os líderes de uma reação, de um movimento de reação. Precisa também haver. Não tem essas pessoas. Não tem. Essas pessoas ainda estão disputando espaço para saber quem é o novo porta-voz do partido. E esse porta-voz ou essa porta-voz não tem aparecido. Ou tem aparecido. Bernie Sanders com a Alex fazem eventos importantes, mas eles não são chancelados pelo Partido Democrata. Então ainda você vê vacilo. Vacilo, inclusive com acusações internas, né? Kamala ainda acusando Biden de ter demorado muito para, né, deixar o espaço. Biden ainda dizendo, se eu fosse até o final eu ganharia. Dentro do partido, um grupo dizendo o fato de não ter tido as prévias foi determinante para não ter uma pessoa forte. Então, assim... O problema não é esse. O problema é que havia um ambiente favorável, né, ao surgimento dessa loucura toda. Exato. Né? Exato. Como aqui, como há na Hungria de Orbán. Né? Exatamente. Quer dizer, o DNA é o mesmo, né? O DNA do neofascismo. Exato. Perfeito. É o mesmo. É o mesmo, porque inclusive o que existe é uma sociedade que se deu conta que o mito do sonho americano acabou, porque ele acabou. Esse mito, ele não consegue ser substituído por nada neste momento. São dois mitos, né? O sonho americano e o destino manifesto. Então, é quem somos nós e quem somos nós no mundo. Esses dois mitos se desfazem. E aí, o que fazem? Os grupos neofascistas, de extrema-direita, ultraconservadores, se apresentam como os atalhos, as soluções. Olha, aqueles partidos tradicionais, inclusive o republicano tradicional, te traiu.
olha só a tua vida, você é um perdedor da globalização, você é um derrotado da globalização. Eu sou a solução, eu, charlatão, mentiroso, etc, etc, sou a solução. E aqui, vamos lá. Então você chega em umas regiões ultra... Atacam os próprios republicanos, né? Sim, Como fazendo uma, né, total. uma mudança para cá, você vê o pessoal da extrema-direita ataca a TV Globo, Globo lixo, comunista. Né? Exatamente. É assim que eles veem, né? Exatamente. E aí, é esse caldo que estava formado porque o Trump chega. Trump não o, vamos dizer assim, o causador. Ele é o resultado desse processo de, de, de colapso desses dois mitos e que, obviamente, esse movimento, com muita inteligência, com muito dinheiro e com uma ambição de poder inacreditável, vai lá e estabelece o seu lugar. Você sente esse risco aqui no Brasil? Sem dúvida nenhuma. Chico, eu brinco que nós temos um fuso horário com os Estados Unidos de 2 anos. Esse é o fuso horário. Né? Capitólio lá. Capitólio, 2021, Praça dos Três Poderes, 2023. Eleição em 2020 lá, eleição em 2022 aqui. Vamos parar e olhar o que aconteceu. Não há como dizer que surpresa. Não há como dizer isso. Então, se nós não entendermos que o que está em jogo é um projeto de desmonte da democracia, como aconteceu com o Trump, vamos ficar aí ainda o quê? Os progressistas todos numa cacofonia total? Não. Se a gente não entender que do outro lado vai vir algo extremamente perigoso, a gente vai perder tempo de novo. Quando acordar, eventualmente a gente já está com um Trump da vida também na América do Sul. Os Estados Unidos, eu conversava com um diplomata americano, ele colocou o seguinte, que existem 3 eleições críticas para eles nos próximos meses na América Latina. Chile, este ano, Brasil e Colômbia no ano que vem. Olha esse mapa. Eles precisam dominar esses 3 para ter a América Latina toda nas mãos. Chile, Brasil, Argentina já tem, Peru já tem, Equador já tem. Se a Colômbia também cai, você tem basicamente a América do Sul na mão da extrema-direita, ou pelo menos simpático, Paraguai também, perdão, Paraguai é um enorme aliado americano hoje. E aí, obviamente, para Donald Trump é a transformação da América do Sul, pelo menos na América do Sul, no seu quintal. Já tem El Salvador, etc, etc. Então é muito perigoso. O que está em jogo na eleição no Brasil no ano que vem é muito mais do que só o nosso destino, é o próprio destino da América do Sul. Agora, rodando pelo mundo e falando de tiranias, qual foi o primeiro impacto que você teve na profissão? Mais de 70 países, quando você encontra a realidade fora do Brasil e fala como é duro esse negócio, a vida das pessoas no planeta. Qual foi a primeira experiência que você teve que te impactou muito? Eu acho que uma delas foi uma história que eu até cheguei a escrever sobre ela. Eu nunca, naquele momento eu não escrevi. Foi tão impactante que eu achei que aquilo ali só era impactante para mim, né? Porque eu talvez não estava acostumado com aquela situação, etc. Eu tinha ido para o interior da Etiópia para fazer uma reportagem sobre acesso à saúde. E principalmente era a AIDS, o grande tema naquele momento. E eu fui em um hospital, o diretor do hospital, imagina, no interior da Etiópia. Chico, então, assim, o hospital é uma... Sei. Né? Enfim, eu chego nesse local e o diretor do hospital me falou, olha, estou atendendo uma paciente, espera aqui fora. Eu estou fora e tem 2 garotinhas brincando. Devia ter 13, 12, 13 anos. E, claro, imagina, no interior da Etiópia chega uma pessoa, obviamente, diferente de todos que estavam ali. As meninas vieram perguntar, quem é você, né? O que você está fazendo aqui? Etiópia, também minha sorte, falo inglês. Eu expliquei, eu sou jornalista, sou do Brasil, etc. E tal. E eu falava o meu nome, elas não entendiam. Eu não sei porque eu tinha um cartão no bolso e mostrei para elas meu nome, né, para elas. E uma delas falou, posso ficar acordando? Pode. Conversa de talvez 2 minutos. E o diretor, eu lembro, saiu da salinha dele e me chamou e eu fui. Quando fiz a entrevista, visitei o hospital, não sei o que e tal, fui embora com todas as mulheres
com os véus super coloridos, e fui embora. Depois ali nem olhei naquelas meninas. Uns 6 meses depois, eu morava na Suíça, eu abro a caixa de correio e tem um envelope muito surrado, com uma letra muito infantil, da Etiópia. Não conheço ninguém na Etiópia. Tem uma carta. Eu olhava para a carta e era meu nome. Eu abro a carta, era uma daquelas meninas, nunca vou saber qual das duas era, dizendo: olha, você passou por aqui, etc. Fiquei com o teu cartão desde aquele momento. Minha mãe estava no hospital, ela estava doente e morreu algumas semanas depois. Meu irmão foi assassinado e meu pai abandonou a casa. Eu não tenho absolutamente mais nada. Eu peguei o último dinheiro que eu tinha para comprar esse envelope, essa carta, e colocar no correio e pedir para você casar comigo e me tirar daqui. Aí você fala, e a carta era obviamente muito infantil, mas com uma dor aquelas coisas que você não pode acreditar que alguém, né? Certa vez eu contei essa história, eu falei, mas prostituição não, cara, você não entendeu nada, você não entendeu nada. É absolutamente o desespero total de uma garotinha. Salve a minha vida. Só isso. E ela colocava na carta, eu sei cozinhar, eu posso cuidar da sua casa, não sei o quê, basicamente por favor, resgate daqui. Né? Que é coisa que te dá E a sensação da impotência. Né, total. você não pode fazer nada, o que eu vou fazer? Eu fui na Unicef. E mostrei. Quantos anos tinha essa menina? Uns 13? Devia ter no máximo 13, no máximo, porque eu lembro que ela é muito pequena. Quer dizer, a verdade é que eu não sei nem qual das duas era. Essa é a verdade. Não sei qual das duas ficou com um cartão e escreveu. Não sei. Né? Nunca vou saber. E eu vou na Unicef para explicar da história, etc. E aí eu lembro da cena também, é outra parte dessa história que eu não vou esquecer, que a pessoa pega a carta e fala, muito obrigado, vou colocar aqui na pilha de casos. Você fala, é isso. Esse é e naquele momento eu estava lendo aquele livro, O Mundo é Plano, né? O World is Flat, falando do desenvolvimento para toda a humanidade, que o desenvolvimento está chegando para todo mundo. Está chegando para todo mundo, cara? É mesmo? Ou quem é esse mundo? Quem faz parte, Chico, da humanidade? Essa menina faz parte do que a gente chama de humanidade, ou que tem direito a ser chamada de humanidade? E assim foi realmente ao longo de vários anos, várias histórias dramáticas, né? De você entender que nós somos o ápice do privilégio, né? Que a gente não tem quase direito de levantar triste. E o triste também é que a maioria de nós, que somos o ápice, né? Ou não sabemos ou não tomamos conhecimento da existência dessa realidade, ou tomamos e fingimos não saber, não queremos saber disso, eu quero é passear, divertir, ter prazer na vida, né? Que não é um crime, né? Não, todos nós queremos. Mas eu não posso ignorar que existe. Não posso. Aconteceu também algo muito parecido, era um molequinho, era um lago, essa era uma matéria já no Quênia, era um lago que tinha... No Quênia, também no interior do Quênia, já na fronteira com a Somália. E era um lago que as crianças eram trabalho escravo, eram escravos, basicamente, trabalhavam pescando logo de manhã, 6 da manhã, pescavam no lago, traziam esses peixes e os donos, basicamente, dos barcos levavam esses peixes para serem vendidos no mercadinho local que tinha. E aquelas perguntas que você faz sabendo que a pergunta já foi errada, mas basicamente vocês estudam, você tem escola aqui em volta, tem alguma coisa aqui? E todos me olhando assim, tipo, do que você está falando, né? Eu me lembro, outra cena assim que eu não consigo esquecer, que num dos barcos tinha 2 meninos e um chorava muito. E devia ter, sem brincadeira, 6,
7 anos, o menino, remando. Eu lembro de ter Remando. remando, enquanto o outro pescava. E o que chorava era o que estava remando. E eu pensava que ele estava remando porque ele estava cansado de remar. Estava chorando porque tá... Perdão, eu pensei que ele estava chorando porque ele estava cansado de remar, ou cansado daquela situação, estava meio friozinho, né? E eu comecei a, claro, tentar chegar mais perto, perguntar, não sei o que e tal. E aí um deles, um dos meninos maiores, me fala assim: não pergunta não, porque ele, na verdade, ele foi estuprado essa noite por um dos donos dos barcos, por isso que ele está chorando. Como é que pode? Você fala, Aí você fala, eu tenho filho. cara, Você sente a coisa próxima, né? é real, é tudo real, não é. Então, quando a gente ouve, né, de uma ala, talvez, que opta por não saber ou não querer saber disso, de que, eles são pobres porque eles querem. Eles são pobres porque não trabalham o suficiente. Só a meritocracia garante. O que é? Como é que a gente chegou num momento em que um discurso desse vinga? A gente não entendeu a circunstância que o outro vive, né? É, é. Tá muito, realmente é a parte mais, eu diria, pesada desse trabalho, mas que eu não abro mão de denunciar, de falar. Mesmo nos Estados Unidos, minha opção agora não foi para ficar nas conferências nos hotéis 5 estrelas. Eu optei por ir a locais que eu sabia que existia, Você vai cobrir essas conferências, as cumbres, né? sem As dúvida. cúpulas, e você sempre se desloca para ir para onde está o povo. Eu tento fazer isso para entender, primeiro, qual é a relação daquela cúpula com aquele evento, com aquela realidade. Às vezes, nenhuma, né? Ou muitas vezes nenhuma. E também para entender, para tentar entender que aquela decisão que vai ser tomada ali, se aquilo um dia vai chegar para aquelas pessoas. Então, eu já fui criticado, inclusive, quando numa dessas conferências, que era de combate à pobreza, o almoço foi servido lagostas, né? E uma das diplomatas, não era brasileira, apareceu com uma bolsa ultra cara, não vou falar nem a marca, porque não precisa, né? 30 mil, 40 mil. Mas ela tem direito a ter aquilo? Claro que ela tem. Mas todo mundo gosta de lagosta? Todo mundo gosta de lagosta. Mas você acha que é certo ir numa conferência sobre pobreza com aquela bolsa? Ou que um rapaz use um terno não sei qual? Mas ele não quer dizer que ele... Não quer dizer isso. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que você não... Todo mundo gosta de um vinho bom. Todo mundo gosta disso tudo. Agora, tem lugar para isso, né? Será que ali, num evento de combate à Olha, eu vi pobreza... terno anunciado aí por 60, 70 mil reais. Então, você Mas precisa... eu não gosto, não, nem que eu ganhasse de presente, eu não gostaria de vestir uma coisa dessa jamais, né? É. Porque Então, não é que todo mundo gosta também, não. A gente não gosta desse tipo de coisa, né? me preocupa muito quando os artífices daquele novo tratado, aquela nova resolução, não se dão conta da... E não dá para fazer o trabalho, ao invés de ir lá colher a voz deles como jornalista, para fazer seu trabalho de repórter e para também interpretar à luz do que você viu lá fora, né? Fala, tá vendo esse descompasso? Não dá para chegar para algumas lideranças das quais você se aproxima e comentar e falar disso. Você Eu faço com já muita frequência. é? Eu faço, Qual é a reação inclusive... dessa elite, entre aspas, quando vê quando você traz a realidade na cara deles? Você sabia que tem isso aqui? É curioso, porque eu faço questão de mandar, inclusive com fotos, né? Inclusive do muro. Ali tem algumas fotos do muro que foram muito impactantes, de crianças que hoje eu não sei O onde muro, estariam. o muro O muro México e México e Estados Unidos. Estados Unidos. E quando a pessoa te responde, até no grupo de WhatsApp, ou no WhatsApp, triste, hein? Triste, hein? Mas é. Não é só triste, né? É igual Gaza. Eu não consigo entender como você vê a brutalidade, olha, só comparável do nazismo Hum, nos campos de concentração e Auschwitz, hum. né? E você vê isso acontecer
aos montes em Gaza. É. Né? E as pessoas falam assim, triste isso. E não é comigo. O que eu acho que talvez, eu não sei se é a nossa responsabilidade, quer dizer, também é a nossa responsabilidade como comunicador, é tentar furar um pouco do muro que existe entre, isso fica longe de nós, isso não tem nada a ver comigo. O que eu sempre digo, a derrota da democracia, o fracasso da democracia em um país é o fracasso da democracia em todos os países. Porque quem é que garante que aquele modelo um dia alguém diga, funcionou lá aquele desmonte. Talvez eu implemente aqui em casa. Né? Ou o Estado de Direito, que às vezes as pessoas, não, mas é isso mesmo, é bandido. É bandido, eu não estou dizendo que ele não é bandido, né? Mas todas as teses, tudo mostra que você matar o bandido não mata o crime. Né? O oposto de um país pobre não é um país só rico. Nós somos a 10ª maior economia do mundo. E daí? E daí? O oposto de um país pobre é um país justo, onde todos caibam, onde a gente pode, obviamente, garantir que todos tenham direito. Então, quando você fala de umas coisas dessas, não tem nada a ver com isso. Eu nunca tive escravo. Né? Aquela história absurda. Não, você vive o legado da escravidão. Você é o resultado desse resultado. Agora, você vê no mundo hoje, nas viagens todas que você faz, você tem visto lideranças que nos estimulam a ter esperança? Você tem encontrado líderes dessa elite política, econômica, que você fala assim, pô, esse cara vai ajudar muito? Não, da elite política, realmente, o presidente Lula disse isso certa vez, e eu falei, vou testar essa tese dele, que ele disse, tem um déficit de liderança no mundo. Ele disse isso uma vez. O Lula disse. E eu falei, vou testar. Eu até achei um pouco exagerado da parte dele, ou ele querendo se apresentar como vamos dizer assim, a solução para o déficit. Né? Vou testar e vou ver se isso existe. E Chico, ele tinha razão. Tem um déficit de audácia. A liderança, por liderança existe. Né? O Macron é uma liderança, ok? Né? O Putin é uma liderança. O Xi Jinping é uma liderança. Agora, a audácia de reinventar o futuro. Isso eu não tenho visto. E o Lula como liderança, que força teria para fazer alguma coisa? Ele tem essa força ainda. Eu vejo ele ainda com essa força. E eu vejo isso ele com a credibilidade lá fora para fazer isso. O problema é que... É respeitado mesmo. Sim, não há nenhuma dúvida. Não é uma... não é uma... Vamos dizer assim, uma narrativa dos progressistas brasileiros dizer que ele tem essa posição. Ele tem essa posição. Né? Quando eu converso com diplomatas, embaixadores, ministros estrangeiros, é muito impressionante que todos sabem não só quem ele é, mas o que ele representa. Então, isso é uma prova de liderança. Agora, tem o déficit, no caso dele, não é ele, é um país que ainda não fez o dever de casa. Um país que precisa fazer o dever de casa para se apresentar ao mundo de uma outra forma. Mas que ainda tropeça nas suas contradições, na sua burrice, na desigualdade, na burrice dos ricos, né? Exato. A elite do atraso, como chama o professor Gessé. Né? Por que os ricos, por que a elite brasileira odeia tanto os pobres, né? Dos quais ela depende? 100%. E eu fico muito... Essa semana, no começo do mês, em Nova York, teve a Brazilian Week, né? Todos os empresários, governadores, gente aí da elite, né? Desembarcando em Nova York. O Cláudio Castro, Tarcísio. Todos eles. Pode fazer a lista. Hugo Mota. Todos eles. Extrema-direita, o Centrão, tá lá. Toda. Com um discurso completamente descolado da realidade do Brasil. Né? Querendo apresentar um Brasil de investimentos, de um Brasil que você pode... Eu entendo, eu sei qual é a ambição daquele discurso para um investidor estrangeiro, mas aquele cenário, aquilo ali, não engana ninguém. Né? Enquanto a gente não resolver a questão da desigualdade, enquanto a gente não lidar
com a questão ambiental de uma forma definitiva, e a questão, perdão, e a questão da desigualdade de forma definitiva não quer dizer resolver amanhã, mas é ter uma estratégia de Estado, não de governo, de Estado, para dizer, olha, em 2050, isso é o país que a gente quer. Isso eu não vi ninguém ainda colocar dessa forma, né? Vamos montar uma estrutura inabalável, uma estrutura que vai ser independente do governo. Vamos acabar com a pobreza e com a... Você não acha que a China pode ser um contraponto aos Estados Unidos e tá tudo isso que a gente está vendo aqui? Pode, sendo, na verdade já é, né, Chico? A Eu China falo já é. contraponto como modelo de organização de uma sociedade. Sim, sem dúvida. A China pode ser, contanto que respeite as especificidades de cada um dos países. Eu não gostaria, e eu tenho... Não, eu estou dizendo assim, a China, no que ela deu certo, Sim, isso sem na dúvida. questão social, por Sem exemplo, dúvida. que tem dado certo, Sem dúvida. isso é uma inspiração, porque você pode arrumar um país também, né? Sem dúvida, sem dúvida. É a prova de que não Você é... já foi lá muitas vezes? Seis. Uhum. É a prova de que não é irreversível a questão da pobreza. Você pode lidar com ela. Você tem a possibilidade de erradicar. Hoje a China vive a primeira geração que não teve contato com a pobreza. Essa é a primeira geração na história da China que não teve esse contato. Então isso é histórico, é uma revolução, sem dúvida nenhuma. Você pode concordar, não, mas eu não concordo com isso. Ok. Agora, A questão das liberdades. eu sempre digo, eu como jornalista teria sérios problemas lá, né? Uhum. Agora, não há como negar o que foi feito. Não há como você falar, mas será que isso valeu a pena? Vai perguntar para os milhões, das milhões de pessoas que saíram da pobreza, né? Então, assim, não é justificar a ditadura, Sei. não é isso, jamais. Mas você fala assim, essa condição de vida que esse cidadão tem lá com a família dele, comparado a um que vive numa favela debaixo de tiro no Rio de Janeiro, você fala, opa, Exatamente. né? Ou em São Paulo, que já está. Ou é São Paulo. A transformação social é o grande desafio do século XXI, junto com a questão ambiental, né? Esses são os dois grandes temas desse século. Guerras vão acontecer por esses dois elementos, pela questão da desigualdade e pela questão ambiental. Esses dois serão os grandes motores, então, Do século XXI. do século XXI, sem dúvida nenhuma. Os dois grandes desafios do planeta. Por que não adianta você construir um muro, Chico, e dizer, pobres do mundo, fiquem para fora daqui, Uhum. né? Você sabe que isso tem iogurte, validade de iogurte, né? Uma hora esse muro vai ser derrubado. Você falou no começo da nossa conversa aqui, você falou sobre os Estados Unidos, eu sou você amanhã, né? Daqui a 2 anos a gente pode viver, né, como o Capitólio foi num ano, 2 anos depois a gente teve o golpe do 8 de janeiro, o golpe não completado, podemos ter também uma guinada radical, extrema-direita no Brasil. Agora, seu feeling disso, não é que isso é um alerta que você está fazendo. Você tem esperança? Tem. Você acha que nós vamos conseguir vencer isso? Eu tenho muita Nós, esperança. os humanistas, os democratas, os progressistas. Chico, eu não posso nem me dar o direito de perder a esperança. Não vou. Porque é o que eles querem. Que a gente perca a esperança. Que a gente ache que não vale a pena lutar. Que a gente ache que, bom, esse é o novo mundo e paciência. Vamos ter de lidar com essa nova realidade. Eu não vejo... eu vejo eles, basicamente, a extrema-direita, lutando para que a gente desista. É simples assim, né? Ou que o discurso deles seja tão absurdamente poderoso que a gente fala, então vamos moldar o nosso para atender a essa... Não, eu não vou abrir mão. Eu acho que todos nós que estamos nesse lado, a gente tem uma obrigação histórica, caiu na nossa geração essa responsabilidade. A gente, principalmente a minha geração, a tua não, e eu acho que a gente tem muito que ouvir vocês, a gente nasceu numa situação em que a gente achava que a democracia estava na certidão de nascimento, né? Que estava absolutamente garantida, que não tinha volta atrás. Eu lembro uma conversa que eu tive com o Javier Solana, ex-secretário-geral da OTAN, espanhol, muito amigo, inclusive, do Amorim, dos brasileiros, e eu me lembro, a gente conversando sobre democracia, e eu perguntei, o que você acha da democracia brasileira? Isso foi em 2000, 2001, ele falou, irreversível.
não há chance da democracia brasileira levar um outro golpe. Opa, Aí você pensa, puxa, passamos tão perto disso, né? Né? Estamos tão perto disso ainda. ainda. Então, é a nossa geração que vai ter, ou que está tendo essa responsabilidade. E eu digo, a nossa instituição, que a gente defende, que você faz, e que eu realmente me espelho muito na tua trajetória, Que é isso? é de pegar, Isso. é verdade, de pegar o jornalismo como instituição e falar, eu vou defender o jornalismo profissional. Vamos fazer esses 4 pilares, né? O fato ser o que a gente vai reportar, o humanismo ser o nosso guia, a democracia, o livro de instrução, né? E a dignidade, obviamente, o norte. Não tem outra. Não, mas você é de esquerda. Eu não me importo, Chico, com uma direita, eu diria, que jogue o jogo democrático. Eu, obviamente, gostaria de vencer uma eleição, mas essa direita, ela pode existir, ela é legítima, contanto que ela faça absolutamente o que, por exemplo, fez a Merkel na Alemanha. A Merkel nunca foi nem de centro, ela é de direita, mas ela acolheu 1 milhão de refugiados. Ela acolheu 1 milhão de refugiados. Então, assim, então dá para colocar o ser humano no centro? Claro que dá. Claro que dá. Mas olha só o que aconteceu na Alemanha depois. Não exagere, não é nada disso. Isso é um discurso da extrema-direita para capitalizar. Porque a desinformação não é um erro de apuração. Não é isso. A gente sabe muito bem. A desinformação é um instrumento de poder. É um instrumento de poder usado de uma forma brilhante. Brilhante, não estou elogiando, estou dizendo que é muito eficiente por um grupo que quer chegar ao poder a qualquer custo. E no poder, desmontar qualquer tipo de controle externo. É isso que nós estamos lutando. É contra isso que nós estamos lutando. Você não começou o estudo e as coisas para ser um jornalista, e virou um brilhante jornalista. Agora, tem muita gente que hoje está entrando no jornalismo para fazer jornalismo. O que você diria para essa galera que está vindo aí? E que olha tanto para você e fala, pô, esse cara está mexendo com a minha cabeça. A primeira questão é saber se é o humano que está no centro da tua apuração ou se tem outra consideração. Né? Está no centro do seu interesse jornalístico o ser humano. O ser humano tem que estar no centro. Na questão ambiental, é o ser humano. Na questão da política, é o ser humano. Na questão da economia, é o ser humano. Não é o mercado. Não, o mercado tem que servir. Né? Se não serviu, então está errado. Está errado. Mas gerou. Mas ali a conta tem que bater. Não tem que bater, tem que servir. Serviu? Estamos bem. Então, para o jornalista que está chegando agora, eu diria, foque no ser humano. Qual ser humano? Todos. Todos? Todos. Mas, sobretudo, aqueles que não são visibilizados. Aquele que não tem voz, nós temos obrigação. Aquele que não tem voz, nós temos a obrigação de ouvir e dar a voz da reivindicação dele. Agora, o que eu falo de todos é porque eu defendo o Estado de Direito e um processo justo para todos, inclusive para aquele que eu não concordo. Então, não é uma luta de revanche, não é uma luta para garantir, olha, que o meu grupo esteja no poder. É para que todos tenham direito a ter direitos. Aquele que você citou perfeitamente, aquele mais invisibilizado, aquele que não vai ter a mínima chance de sobreviver se não for ouvido, e aquele que tem todas as chances de também entender a distância que existe entre todos eles. Isso não há nenhuma dúvida que precisa ser feito, e o novo jornalismo, ou o novo jornalista que chegar, fique atento. Estou vendo que o nosso tempo está estourando, né? Mas eu queria te fazer uma última pergunta, e você responder fulano e por quê? Ao longo dessa trajetória de repórter pelo mundo, né? Qual foi a figura pública que mais te impactou, de quem você guarda uma maior força, a maior mensagem? Olha, não é porque aconteceu agora, mas o Papa Francisco, olha, eu vou dizer... E você nem é um cara religioso, hein? Não, eu sou. É. Eu sou. Eu não sou católico. Sim, mas, eu digo isso. Mas eu todas as vezes que eu tive com ele, ou que nós viajamos, ou que eu vi ele numa situação,
o posicionamento dele foi, acima de tudo, olhar para o outro como ser humano. É uma habilidade também, né, Chico? Não é qualquer um que consegue fazer isso. Mas, acima de tudo, é uma visão de mundo. Então, você ver o mundo e ver esse grupo que não tem voz, ou aqueles que estão absolutamente fora do contexto que eu chamo do conceito de humanidade, e você trazer eles para dentro do conceito de humanidade, ele tinha esse poder de fazer. E ele era o escutado, ele era, obviamente, uma referência. E ele tinha muita coragem, porque ali naquele meio, fazer o que ele fez, é verdade que teve toda uma tensão interna muito grande, mas ele foi uma pessoa de extrema coragem em agir da forma que ele agiu. Talvez era a ruptura ou chacoalhão que muita gente precisava ali dentro. Que o mundo precisa. Sem dúvida. Você diz que a habilidade, né, eu diria até um pouco do ponto de vista espiritual, né, que é dom, é virtude teologal, é aquilo que está lá no Coríntios 13, é o amor, é a compaixão, é a caridade, é o amor. Quer dizer, isso é um dom. Você tem que desenvolver esse dom, né? O dom da compaixão, de olhar para o outro, se colocar no lugar dele e sentir com ele. Né? Sentir com ele. E entender que se cada um de nós assumirmos uma instituição, né? A instituição é a biblioteca da esquina, a associação de bairro, o grupo, né, de professores. Se a gente defender uma instituição, não estou falando do STF. Uma causa. Né? Uma causa. Você, obviamente, não tem como dar errado. Se assuma uma instituição. A nossa é o jornalismo. Né? Velho, ser jornalista assim é gratificante, agora dói muito, né? Dói. Mas sem isso não há sentido. Não. Senão, nem balança comercial tem sentido, Chico. Entendeu? Se você não colocar por trás da balança comercial, dos números da balança comercial, o que significou aquela exportação ou aquela importação. E aquela exportação significou o quê para quem? O Brasil está com superávit, incrível, não sei o quê. Chegou até o último da fila? Ou ficou ali? Mas tem que ir lá no fim da fila. Viu? Nossos colegas jornalistas, principalmente que estão vindo aí, né? Andar. A cabeça pensa onde os pés pisam. Sigam as pegadas do Jamil, né? Naqueles lugares onde as pessoas às vezes não gostam de ir. Você vai ser um grande jornalista. Obrigado, parceiro, companheiro. Aí. Bom demais. Vem aí a investigação mais detalhada que a gente já fez aqui no ICL. Eu, Juliana Dalpiva e o repórter Igor Melo vamos mostrar para você a confusa história do patrimônio do Silas Malafaia. E eu posso te adiantar que só em 2018 ele recebeu quase R$1 milhão da igreja dele. Dia 29 de maio, às 8 horas da noite, a gente vai estrear o documentário Império Malafaia e vai mostrar para você documentos e detalhes que ninguém tinha conseguido descobrir até hoje. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar, vale tudo por qual dinheiro, quem tem dinheiro e o que é dinheiro no país. Já foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!